Júlia, é o seguinte, essa sessão, né, esse atendimento é do programa Momentos de Cura, é um programa que eu conduzo para atender mães de anjo. Tá falhando? Tá me escutando? Travou para mim. Opa, voltou? Sim. Então, o intuito é atender, né, mães de anjo, trazer um olhar mais terapêutico mesmo. A gente sabe que existem, né, grupos de apoio, como que você participa, e a intenção é dar um plus, né, algo a mais que dentro desses grupos normalmente não tem, que é um olhar mais terapêutico mesmo. Eu sou profissional, então, e sou mãe de anjo também, né, então a ideia é trazer essa visão mais terapêutica. E aí, como eu não consigo atender todo mundo, então, a ideia desse programa é trazer o atendimento para algumas mães, que eu consigo atender, e subir isso lá na minha plataforma no YouTube, para poder ajudar outras mães que veem esses vídeos e se conectam e vão entendendo o que é que elas podem fazer também para melhorar, para ter esse olhar mais terapêutico, né? Então, a intenção do nosso programa é essa, tá joia? E aí, normalmente eu faço esse atendimento dentro de um pacote. Oi, travou? Tá me escutando? Aí voltou. Normalmente eu faço quando eu vou Tô te escutando. tá joia. Quando eu vou fazer como terapeuta mesmo, né, eu faço dentro de um pacote de algumas sessões, porque a gente precisa de um tempo para aprofundar mais em cada questão. E aqui eu vou fazer com você a primeira sessão, como eu faço, para entender a sua história e já começar um olhar terapêutico também, tá? Então já passar algumas orientações terapêuticas também. Então a gente vai associando aí e a gente vai fluir a sessão de acordo com aquilo que você trouxer, tá? Aquilo que foi importante para esse momento. Eu conduzo algumas coisas, só que a gente vai trazendo a sessão de acordo com a sua necessidade, tá joia? Tá bom. E aí eu queria que você me contasse um Tá pouco, joia. Júlia, resumidamente aí, sua história, né? Como é que foi sua perda, enfim. Conta aí, faz um resumão da sua história para entender melhor esse contexto. Eu já vi seu questionário, mas para entender melhor esse contexto, para a gente ver para que lado que a gente vai, então. Tá bom. Então, eu casei, né, com meu esposo, casei bem novinha, casei com 15 anos. E 8 meses depois do nosso relacionamento, eu descobri a gravidez, né, bem novinha. Aí eu esperei, só que para aparecer no teste demorou bastante. Só com 22 dias de atraso eu fui conseguir ver o positivo. Antes disso, nem o exame de sangue estava detectando. Meu E foi uma Deus! gravidez muito saudável. Eu fiz todo o pré-natal direitinho, foi tudo tranquilo. Só que eu sofri muita negligência médica. Ele era para ter nascido com 38 semanas, porque foi onde eu comecei a ter fortes contrações. Só que daí, o que o médico dizia para mim? Ah, é porque tu não tá dilatando, então não é trabalho de parto. E quando eu entrei nas 39 semanas, eu vi que a minha barriga baixou e desceu muito sangue e ele parou de mexer. A gente chamou um carro e fomos para o hospital. E quando eu cheguei e deitei na maca, ela fez o teste, né? O toque, né? Aí também não tinha dilatação. Só que daí quando foram ouvir o batimento, não encontraram. Aí eu fui para a sala fazer uma ecografia e mostrou que o meu bebê já tinha falecido, já fazia 12 horas. Ele já estava morto dentro da minha barriga. Aí me internaram para induzir o parto, mas eu não queria parto normal. Eu pedi, mas a médica não estava muito aí para mim. Ela chegou que nem me via, ela só me botou lá dentro e não foi mais me ver. Quando trocou o plantão, que daí a minha mãe trocou de lugar com meu esposo, ela pediu uma cesárea. Ela falou: minha filha quer uma cesárea, já tá sofrendo demais, até porque eu não evoluí. Chegou no sexto dedo de dilatação, eu não Não evoluí foi. mais. Fizemos a cesárea. Chegou, foi bem rápido. Chegou o anestesista, me sedaram para mim não ver. E quando eu acordei, eu já estava no quarto e a minha mãe e minha família já estavam preparando o velório dele, certo? Aí eu e meu esposo se mudamos de onde a gente morava. Viemos morar só nós dois. E eu não tomei mais anticoncepcional. Sempre me fez muito mal, muito mal. Ou engordava, ou passava mal, o remédio voltava. Aí, mais ou menos 8 meses depois da minha perca, eu descobri a segunda gravidez. Descobri bem cedo, com 7 dias de atraso já apontava. Aí eu fui, fiz o primeiro pré-natal.
Só que uns 2 dias antes de eu fazer minha primeira transvaginal, eu tive um aborto retido. Fui para o hospital, primeiro dia, quase não tinha nada de sangramento. O que a médica me falou? Que podia ser uma suposta anidação e que não era nada demais, porque o útero estava super fechado, super fechado. No dia seguinte, acordei vazando sangue horrores, mas não tinha coágulo. Cheguei lá e eu já tinha perdido meu bebê. E eu não tinha entendido, porque eu tinha ido de madrugada e estava tudo bem, entendeu? Questão de 3 horas, perdi, sabe? Essa aí você estava com quanto tempo de gestação? Foi bem no comecinho, logo que você Tava com descobriu? 5 semanas. Entendi. Uhum. 5 semanas. Aí eles me internaram, fiquei 2 dias, eles ficaram botando remédio, só que eu dizia, eu tô praticamente perdendo pelo sangue, não tá vindo coágulo. E o médico dizia para mim, mas ainda tem uma bolinha, só que tem que descer. Só que o que acontece? Quando eu fui fazer a transvaginal, não tinha mais nada, era só sangue. Meio que explodiu lá dentro, sabe? Não tinha mais o saco gestacional, não tinha mais nada. Simplesmente só o sangue. Só tinha o saquinho e desmanchou e veio no sangue. Então, né, aí o médico até ficou preocupado porque ele induziu muito remédio e ele falou para mim, como que tu não dilatou nem um dedinho se eu tô te induzindo remédio desde ontem? E eu falei, pois é, nem eu entendo porque que o meu útero é tão duro e tão alto. No fim, foi tudo no sangue. Isso já vai fazer 4 meses. Aí, depois disso, né, depois que eu perdi, eu e meu esposo, a gente ficou muito mal, mas estamos tentando seguir, né? Eu sempre falo para ele que a gente tem que entender os planos de Deus e agora esperar e vir no tempo certo. Você tá com quantos anos então? 17? 16? 17? 17, tô com quase 18. Daqui a pouquinho eu já faço 18. Meu Deus, muito nova. Com 17 anos, eu não sei nem o que eu tava fazendo. Mas Eu que casei bom, muito né? nova. Mas foi bom porque foi assim, você quis, né? Foi uma coisa que você. Foi uma gravidez mais Isso. planejada, até pelo fato de você já estar casada, né? Não foi tão no susto de estar Sim, só namorando, uma coisa assim. é verdade. Entendi. Então, qual foi a diferença da primeira perda, que já foi uma perda mais não é neonatal, né? Que a gente fala mais para a segunda? Qual foi a diferença? Bom, a minha primeira perca já vai fazer 1 ano, né, de cesariana. Dia 1º agora foi quando ele nasceu, né? Descobri dia 31 de maio, de noite, que ele já estava sem vida, e no dia 1º à tarde ele nasceu. E a Uhum. segunda vai fazer 4 meses. Então foi uns 9 meses de diferença. Foi. É. Quando você engravidou essa segunda vez, você já estava planejando? Você já queria engravidar ou foi assim, Eu aconteceu? queria, assim. É. Os 3 primeiros meses, quando eu saí do hospital, eu tomei injeção, né? Eu não queria, assim, de cara, né? Eu respeitei o resguardo, a gente se respeitou, foi bem tranquilo o resguardo. Apesar que eu tive um probleminha na cesárea, porque meus pontos abriram, eu tive que fazer curativo de novo, sofri muito, sabe? Acho que foi por causa da mudança que a gente fez. Aí só com 8 meses depois, né, que eu fui ter o resultado da segunda gestação. Foi por conta que o remédio ficou um tempo no meu sangue, então demorou bastante, sabe? Só que daí até hoje eu não sei o motivo da segunda perca, né? Até porque foi só no sangue, nem tinha como fazer alguma coisa. A Aham. médica só disse para mim que é uma coisa natural de acontecer com a mulher, mas que não tem uma, né, um motivo, aconteceu isso contigo. Ela só disse para mim que eu sou muito saudável, né? Eu não tenho nenhum problema de infertilidade, eu posso ter quantos filhos eu quiser, mas ela não entende o motivo da segunda perca, porque meu útero estava super fechado, eu me cuidei, não levantei peso, eu estava com uma alimentação saudável, eu estava tomando bastante água, mas ela não sabe me explicar. Normalmente a maioria das perdas precoces, principalmente bem no começo, assim, eles falam isso até as 12 primeiras semanas, né? Às vezes são alterações cromossômicas mesmo, os próprios genes do bebê não são compatíveis com a vida e o seu organismo percebe aquilo e interrompe a gravidez, né? Normalmente é como se fosse um processo de seleção natural. É, A maioria das gestações perdidas no começo são decorrentes disso, o que não deixa de ser doloroso, né, Júlia? A gente entende isso com a razão, verdade. né? Entende que mas não deixa de ser o filho e não deixa de ser doloroso, né? Não deixa de ser É. desafiante para a gente enfrentar aquilo ali, né? E Porque me a gente contou, bota todas as esperanças ali, né?
Sim, é uma emoção, né? Uma nova vida que a gente está gerando, é um desejo que tem, então é muito desafiante mesmo. Quando você ficou sabendo lá que a gente estava tendo a live e eu abri essa oportunidade para a gente estar aqui, o que que te motivou a querer vir aqui, né? O que que você está buscando com essa sessão, para eu entender quais são as suas expectativas para ver para que lado que a gente vai com esse atendimento? Então, quando a Jaque já tinha anunciado a live que a gente teria contigo, para mim foi uma oportunidade. O que que acontece? Aonde eu moro, tá muito difícil conseguir uma médica, uma ginecologista. O meu posto, né, de saúde, tá sem ginecologista, né? Para conseguir um clínico geral é muito demorado, ainda mais agora nessa restrição, né, do Covid-19. E uma consulta aqui onde eu moro é muito caro mesmo, entendeu? Não é todo mundo que tem condição e também está muito restrito. Aí eu pensei, talvez nessa live eu consiga tirar dúvidas. Eu não consigo tirar aqui onde eu moro, porque desde que eu perdi o meu primeiro bebê, já vai fazer 1 ano, eu ainda não tive oportunidade de sentar e conversar com uma médica, Uhum. entendeu? Porque eu os daqui não se pareciam muito assim importados, né? Porque acho que nenhuma que eu peguei chegou a perder um filho, tanto que a minha acompanhante da minha primeira gestação também não fez nada quando eu disse para ela que eu estava entrando em trabalho de parto, que estava acontecendo alguma coisa, que era para pelo menos ela já deixar marcado para mim, entendeu? Para mim livrar minha cabeça, saber, ó, minha cesárea já está marcada, meu parto já está marcado, mas nem isso ela quis fazer por mim. Então, quando daí tu falou que quem comentasse lá ia ganhar, eu me interessei muito, porque daí eu pensei, eu vou ter oportunidade, né, de sentar e conversar com alguém que já passou a mesma coisa que é uma profissional, Uhum. entendeu? E Uhum. vou conseguir tirar minhas dúvidas, que eu não consigo tirar com ninguém, porque eu tenho muito trauma, porque foi uma médica, uma obstetra, que devia ter cuidado de mim e do meu filho, e matou meu filho, porque ela não quis fazer meu parto, ela me cobrou para fazer, ela não quis, ela me mandou embora perdendo líquido, entendeu? Não quis fazer meu parto, simplesmente me mandou embora. Então, para mim, seria uma boa oportunidade que eu não tive aqui ainda. Entendi. Então, me conta quais dúvidas você tem, o que está rondando aí na sua mente, para a gente ver como é que a gente. A gente já tirou algumas dúvidas lá, né? Eu tirei bastante dúvida lá, mas o que tiver ficado ainda, tiver vindo depois, vai me perguntando aí o que você quer saber. Então, já vai fazer, né, 4 meses que eu tive a segunda perca, e eu queria te perguntar assim, como vai fazer 1 ano da minha cesárea agora, dia 1º de junho, e faz 4 meses que eu perdi? Se, tipo, já tô mais preparada para uma terceira gestação, por exemplo, entendeu? Eu já tive 3 ciclos menstruais, Já tem. certo? E então eu queria saber se já meu útero já tá mais seguro sobre isso, sabe? Se já dá para tentar, se eu espero mais uns meses. Uhum. Tá. Quando a gente fala só do ponto de vista físico, Júlia, com 3 meses, na verdade, 3 ciclos, né? Não são só 3 meses, são 3 ciclos menstruais. A mulher já está pronta para ter uma nova gestação. Se a gente falar pela cesárea, já tem 1 ano de cesárea, então também daqui que você, né, você vai começar a preparar a gestação, enfim, engravidar e até ter outro, não tem problema, tá? Então, do ponto de vista físico, tá tudo ok, né? Isso aí já não tem essa restrição mais, tá? Aí a gente passa para um outro aspecto que eu sempre gosto de entrar, é o aspecto emocional. Primeiro, porque a gente volta para o físico daqui a pouco, tá? Eu vou voltar no físico daqui a pouco. Sim, Mas antes até de começar a tá bom. pensar em engravidar de novo, é interessante vir no aspecto emocional, né? É começar a voltar a pensar. Se eu já estou preparada para engravidar de novo, emocionalmente falando, como que eu me sinto com relação, no seu caso, são 2 perdas, né? Então, no meu caso, é uma perda. Como eu me sinto com relação a essa perda? Como eu me sinto com essas 2 perdas? Como que tá essa vivência de tudo que aconteceu dentro de mim? Como que eu e meu marido, a gente olha para essa situação e como que a gente encara isso, né? Toda essa história, já está assentado, esse luto está elaborado, né? Então, esse aspecto emocional ele é Sim, muito importante. Antes de passar para uma próxima fase, que é pensar como que eu estou com relação à minha próxima gestação, em pensar a minha próxima gestação. Eu penso com alegria, eu penso como se fosse resolver todos os meus problemas, eu penso com medo. Qual a minha expectativa em cima de outro filho? Porque às vezes o que acontece, eu não sei se é o seu caso, é, mas às vezes a gente
quer ter um outro filho muito rápido, como se aquilo fosse tampar o buraco do outro. A gente às vezes nem tem essa consciência, mas se está muito desespero, às vezes tem algumas coisas por trás de, né? O que que é? Eu tenho uma pessoa que sempre fala comigo, ela não é minha cliente não, no Instagram, mas ela sempre, tipo assim, não, ela tem um mês que perdeu e já quer logo, tá urgente. E aí eu estou trabalhando com ela para ela entender que aquele desespero não tem necessidade. Você pode sim ter vontade de ter outro filho, né? Eu tenho muita vontade de ter outro filho também. A gente tem, né? Porque engravidar é muito gostoso, ter filho, a gente sabe que é muito bom. Mas eu preciso ter esse controle para que isso não vire um pesadelo depois, digamos assim, se eu tiver querendo tampar o sol com a peneira, entende? Então a gente passa por esse aspecto emocional porque ele é fundamental para a próxima gestação. Inclusive, quem já é mãe de anjo é diferente de uma mulher que nunca engravidou, querer engravidar, porque ela tem uma história, né? Ela tem um passado de já, no caso, 2 perdas. Então, eu tenho que ter uma estabilidade emocional boa para que, quando eu estiver grávida de novo, a gravidez ela já traz muita labilidade, né? A própria gravidez já deixa a gente com altos e baixos. Mas que isso seja só o da gestação, não venha acompanhado de traumas, de medos do passado, entendeu? Então a gente precisa ter, entendi, poxa, já tenho o aval, digamos assim, físico, né? Do meu corpo, do meu organismo, mas e agora? Como eu estou com o meu emocional, né? Como que você acha que você está com o seu emocional hoje? Pensando primeiro nas 2 gestações que você, né, das suas perdas que você já teve, Júlia. Como que você encara isso? Você e seu marido também, né? Como é que tá para vocês hoje? Assim, meu marido consegue encarar melhor que eu, né? Ele sempre lidou muito no punho, sabe? Desde o primeiro momento. Para mim, que no início da primeira perda foi muito difícil, entendeu? Acho que é pelo fato das diferenças de idades gestacionais, sabe? Não digo que a segunda perda não foi importante, foi importante. Porém, só foi uma semana, assim, sabe? Que eu fiquei grávida, no caso. Na semana seguinte já perdi. Agora, do primeiro, né? Que a gente planejou chá de fralda e fez quartinho, é tudo diferente, sabe? Então, acho que muda. Então, eu tive uma breve depressão, porém, daí em seguida eu consegui um trabalho, então eu ocupei minha mente. Quando eu entrei no grupo da Jaque também, tudo mudou, eu tive um outro jeito de pensar. Legal. Então, hoje, tô mais tranquila, eu consigo entender o que aconteceu, sabe? Consegui me livrar daquela depressão, livrar daquele, ai meu Deus, por que que todas conseguem e eu não? Legal. Sabe, apesar de ser difícil, porque as minhas 2 irmãs estavam grávidas no mesmo tempo que eu, então o que que acontece? Todas as coisas do meu filho foi para elas, entendeu? É difícil ver meu sobrinho usando tudo que era do meu filho, tipo, ver elas com o nenê dela no braço e eu sem o meu, porque nós 3 planejávamos as coisas junto e no fim foi tudo diferente, entendeu? Mas que nem agora, por exemplo, eu quero tentar de novo, eu tô fazendo tudo para ter de novo, só que com calma, não tão com pressa como do meu primeiro filho. Eu já queria terminar de tomar anticoncepcional e já querer logo. Por exemplo, agora eu tô menstruada, mas não é mais aquela coisa, ai meu Deus, que frustração. Eu entendo que isso não é para ser um próximo ciclo, quem sabe, né? É assim que eu penso. Isso, exatamente, porque essa tranquilidade, essa forma mais leve, né? Porque a gente sabe que é uma situação complicada, uma situação desafiante, mas a gente pode sim passar a olhar para isso de uma forma mais leve, né? De entender esse contexto, de não ficar tão presa, né? Porque existem, às vezes, ainda tem mães que passaram 1 ano, 2 anos, mas ainda estão naquela prisão mesmo ali, né? E existem mães que já passaram por isso mais rápido, talvez. Então, essa avaliação emocional ela é super importante para isso, né? Para que você esteja com a cabeça mais preparada, né? Naquele momento ali, dentro daquele contexto, né? Justamente isso mesmo. Não, tá tudo bem agora e eu me sinto emocionalmente preparada para lidar com os altos e baixos que vêm de uma gestação, para lidar com as situações, porque vou ter que fazer os exames de volta, vou ter que fazer todo um preparo. Esse ser tentante tem seus desafios também, né? De, menstruei, que merda. Não, tudo bem, né? Faz parte do ciclo. Então, esse aspecto emocional, ele é muito importante também, porque é a sua tranquilidade emocional que vai passar para o seu filho também, né? Para o seu próximo filho. Então, quanto mais agitada a gente está, mais isso tende a passar para o bebê também, né? E a gente eu sempre falo, a gente começa a ser mãe antes de engravidar, né? Quando eu tô me cuidando,
né? Cuidando do meu emocional, cuidando do meu físico, ainda que eu não esteja engravidando ou grávida nesse momento, eu já estou sendo mãe, né? Eu já estou cuidando da minha maternidade. Então, isso é muito importante. Então, é interessante que você está vindo fazendo essa percepção, né? Ah, não, tá tudo bem, tá emocionalmente bem. Vejo que eu não estou mais naquela ansiedade de ter que engravidar logo. Isso é muito bom, porque você vai dando tempo, né? Isso mostra também que as coisas estão ficando mais assentadas, né? E quando a gente está com muita dor, a gente quer se livrar logo, né? E a ideia inicial é que um bebê, uma próxima gravidez, vai resolver tudo. E aí é o grande alerta, né? Um grande perigo. Mas se já está ficando bem, exatamente já é um preparo melhor, né? Sim. Exatamente. E aí a gente depois volta para o preparo físico também, né? De novo, né? Não falando só do pós-perda, mas de um preparo do próprio corpo para a próxima gestação, né? Então, de falar de alimentação, de sono, de controle de estresse, de meta de vida, né? O que eu quero para minha vida como um todo, porque a gestação ela mexe com todos esses aspectos, né? Então eu preciso de novo parar, me perguntar como que está o meu preparo, como que eu estou nesse momento, o que eu posso fazer para me preparar melhor para uma próxima gestação, porque assim, não ter uma perda, a gente não tem como garantir para ninguém que uma nova perda nunca vai acontecer. Nenhuma gestação de ninguém a gente tem como profissional falar. Faz isso e é 100% de certeza que nada vai acontecer. Só que a gente, como mãe e como pai, né, o teu marido também, a gente consegue fazer coisas que aumentam a probabilidade da gestação vir a termo, né? Porque alguns hábitos de vida, algumas situações provocam mais aborto, mais perda gestacional, perda neonatal. Então, o que a gente faz nesse momento é fazer aquilo que cabe a nós fazermos para que a gestação possa fluir da melhor forma, né? Então, isso envolve, posso te falar depois um pouco melhor, mas envolve alimentação, estresse, sono, atividade física, fumar para quem fuma, né? Fazer uma redução de fumo e uma limpeza também física também antes de começar os preparos para gestação. Então, isso daí engloba todo esse preparo, né? Estou me preparando, a gente já passou por dois aspectos, o aspecto físico inicial, passamos pelo aspecto emocional, e a gente volta para um outro, de novo, de geral, né? De, ok, entendi que eu não estou tampando sol com a peneira, não estou atropelando, não estou colocando o carro na frente dos bois, agora eu vou fazer essa preparação, né? Que envolve todos esses aspectos. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa disso, se você já está por dentro disso, como é que está com relação a isso? Assim, eu já fiquei muito sabendo, mas o que eu queria te perguntar é que, assim, ó, eu vejo muita gente que diz, toma água inglesa, ou toma a saúde da mulher, unha de gato e uxa amarela. Eu queria saber se esses mitos, ou se é verdade, e realmente água inglesa, unha de gato e uxa amarelo realmente limpa o útero e ajuda. É isso que eu queria saber. Tá. Existem, Júlia, vários remédios que o povo fala que é tipo milagroso, né? Faz isso e vai dar tudo certo. Alguns, eles ajudam, por exemplo, a maca peruana é um dos remédios que ajudam na fertilidade. Só que não adianta eu tomar a maca peruana associada a isso, aquilo, se não tem um outro contexto que favorece, entende? Então, nem para fertilidade e nem para perda ou para o bebê chegar a termo, né, para nascer tudo bem, existe um fator que seja milagroso. Existem fatores de estilo de vida que vão fazer com que aquilo ali seja mais propício. E aí, se eu já estou me cuidando e tomo uma maca peruana, por exemplo, pode ajudar? Pode, né? Mas não é ela aquele fator, porque às vezes o pessoal fala assim, né? Gente, tava 5 anos tentando engravidar, tomei maca peruana todo dia e engravidei. Aí fica parecendo que é aquele milagre, né? Da maca peruana ou do que quer que seja. Então, não existe um fator que realmente seja assim. O que a gente faz nesse momento de preparo, tá? Quando a gente tá pensando, eu quero engravidar, a primeira coisa que a gente fala é de fazer a limpeza do aquário, que é o útero, né? E como é que limpa o útero? Não tem um remédio para limpar só o útero. A gente precisa limpar o organismo como um todo, né?
Porque chega no útero aquilo que eu como, chega no útero aquilo que eu respiro, chega no útero aquilo que eu passo na minha pele. Então, isso é que chega no útero. Não tem como eu fazer. Se a gente for mais para medicina alternativa, tem como uma coisa de limpeza específica do útero, mas a gente também precisa fazer todo o contexto, entende? Aí a gente começa, por exemplo, com relação à alimentação, né? Então, a alimentação mais saudável possível, né? Retirar, desembalar, né? As coisas que a gente desembala não são saudáveis pra gente. E aí, quando eu falo disso, eu tô falando da mulher e do homem, porque o homem também precisa estar limpo, porque ele contribui com 50% do embrião, né? Então, isso engloba a mulher e engloba o homem. Então, a gente fala no resumo é descascar mais e desembalar menos. Porque quanto mais produto industrializado eu consumo mais conservante, mais aromatizante, mais aquele tanto de coisa que é tóxico para mim, né? E no caso o marido também. E aí começar uma alimentação mais natural possível, né? Com frutas, com verduras, com legumes, com sementes. Então isso daí vai promovendo essa limpeza do organismo. E aí, para fazer uma limpeza melhor, você pode consumir muita fruta, muito alimento que tenha vitamina C, né? Por exemplo, laranja, limão, tomar todo dia limão em jejum. Isso ajuda a limpar, porque o limão é antioxidante. Então, o abacaxi também? O abacaxi também é o gengibre, a maçã, a cúrcuma também, né? O açafrão da terra também, eles são antioxidantes. Você pode pesquisar os alimentos que têm vitamina A, vitamina C e vitamina E são antioxidantes, tá? O que é antioxidante? Antioxidante é como se fosse o lixeiro do nosso organismo, tá? A gente está o tempo inteiro produzindo lixo pelo nosso alimento, a nossa célula naturalmente produz. Ela pega aquele nutriente, ela metaboliza e ela excreta o que não precisou mais. Então, a gente chama isso de radicais livres, são as toxinas que ficam no nosso corpo. E aí precisa de ter um sistema de limpeza, tá? Então, essas vitaminas A, C e E funcionam como se fossem os lixeiros, vão ajudar a limpar o organismo. E quanto menos toxina eu coloco, por isso que a gente fala de desembalar menos, né? Menos sujeira eu estou produzindo. E quanto mais alimentação saudável eu coloco, mais lixeiro eu estou tendo ali. Então, a minha limpeza do meu organismo fica melhor. Quando eu limpo o meu organismo como um todo, eu limpo também o meu útero, porque o meu útero vai ser limpo como um todo, entende? Então, a gente está dentro de um contexto, não é uma coisa exclusiva, separada. Aí, essa alimentação, ela faz parte, né? O que acontece quando você se alimenta bem? Tem esse sistema de limpeza que é melhor, os seus hormônios, né? Os seus hormônios não, desculpa, os seus óvulos lá dentro do seu útero, do seu ovário, desculpa, eles são mais bem preparados para saírem. Isso no homem também prepara melhor o espermatozoide. Então, quando tem encontro lá do ovócito com o espermatozoide, ele tende a formar um embrião melhor. Então, a gente tende a manter mais a gestação, tá? É uma tendência. A gente está fazendo aquilo que a gente pode. Aí a gente fala de alimentação, então, nesse aspecto, né? E aí você pode ver, por exemplo, a maca peruana, ela é boa para aumentar a fertilidade. Os radicais livres, os antioxidantes também são bons porque fazem essa limpeza, então deixa o seu organismo mais puro. Você é muito nova, então os seus hormônios tendem a estar agora no auge, né? A partir dos 18 anos é a época que a gente está mais fértil, até os 30 é a época da grande fertilidade, que é como nós somos programados para ser fértil nessa época, né? A gente está deixando cada vez mais tardio, né, a gravidez, mas a gente biologicamente é programado para engravidar entre 18 e 30 anos. Então, você está entrando no pico da fertilidade aí. Então, você tendo esses cuidados, a tendência é que engravidar para você seja muito fácil, né? E também manter. Aí a gente fala primeiro desse aspecto da alimentação. Né? Então, tem esses remédios, às vezes eles ajudam sim, mas se você estiver cuidando da sua saúde como um todo, vai ficar fácil porque o seu organismo está funcionando bem. Então, a gente não precisa, até porque não existe um milagroso que resolve todos os problemas, entende? Às vezes, um remédio não, é
língua de gato, né, que você falou. Às vezes ela supriu alguma necessidade metabólica que aquela mulher estava precisando e aí ela conseguiu engravidar a partir daquilo. Mas é muito geral, entende? Não tem como a gente falar que uma coisa é boa para todo mundo. O que é bom para todo mundo é uma alimentação saudável. Isso é bom para todo mundo, entende? À medida que você Sim. for fazendo isso, você está preparando o seu corpo para a fertilidade. Dormir bem, né? Não dormir muito tarde, dormir no máximo até as 11 horas da noite é muito importante, porque o sono regula todos os hormônios, né? Então, dormir bem, dormir uma quantidade... Cedo demais. Oi? Eu durmo bem cedo, bem cedo. E aí dorme, acorda descansada, assim, tipo, tô revigorada. Eu durmo, vamos supor, umas 8h30 da noite, porque como o meu esposo, ele acorda muito cedo para trabalhar, o meu é junto com o dele, entendeu? O horário que ele dorme, eu acabo indo na onda também. Então, umas 6 horas da manhã eu já tô de pé e sinto que eu tô descansada e não sinto vontade de dormir à tarde. Ótimo, excelente. Então, isso mostra que você está descansada mesmo. O sono, ele é super importante. O sono regula... Opa, parece que travou. Tá me escutando? Tá aí, né? O sono, ele regula todos os hormônios. Então, quando você dorme bem, os seus hormônios que vão gerar primeiro o seu óvulo, né, para você poder primeiro engravidar, estão funcionando bem. Depois, quando você engravida, a progesterona, que é o que mantém a gestação, também é produzida e estimulada a partir do sono também. Então, dormir bem é essencial. Então, a gente já falou de alimentação, de sono. Aí vem um terceiro fator, que é a atividade física, que é importante também para todo o organismo funcionar de uma forma tranquila, para tudo estar dentro do padrão, né? Então, a atividade física faz parte também desse preparo. E aí a gente fala depois do gerenciamento de estresse, né? Então, entra um pouquinho de novo do que a gente já falou antes. Como que eu estou lidando com as minhas emoções? Como que tá? Como que eu estou me sentindo agora? Como eu me sinto no meu dia a dia? Eu sou muito ansiosa? Eu sou muito agitada? Eu estou muito triste? Estou muito desanimada? Porque todas as nossas emoções interferem também na nossa produção hormonal. Interferem também no funcionamento das nossas células. Então, esse controle do estresse, ele é importante para também fazer com que o meu organismo funcione melhor. Existem mulheres que não conseguem engravidar por causa de estresse, por causa de ansiedade, por causa de nervosismo, que atrapalham. Quando a gente está passando por isso, a gente aumenta o nível de cortisol no organismo e o cortisol diminui o nível do estrogênio, que é o hormônio que provoca a fertilidade, por exemplo, entende? Então, a gente vem nesse quarto aspecto. Como é que está as minhas emoções, né? Como que eu tô no meu dia a dia, como que eu me sinto agora. Eu esqueci de te perguntar da atividade física, me fala da atividade física e dessa questão mais emocional nesse aspecto, né? Não só voltado com apelo, como a gente já falou. Como é que tá aí para você? Assim, atividade física eu tento fazer o máximo em casa. Eu gosto muito de sair, porque como tem a praia aqui perto, eu gostaria de sair. Mas aqui tá muito restrito, né? Tá cada vez mais aumentando os casos da Covid, isso me preocupa bastante. Então tá muito difícil sair ir pela praia, porque se a polícia vê, eles já mandam a gente embora. Mas sempre que dá na folga dele, o que a gente faz? A gente pega e a gente vai pra praia lá do centro, que é um pouco mais calma, entendeu? A gente caminha, porque lá a paisagem é muito bonita, porque é muito verde, né? Legal. É bastante árvore, bastante dunas, então é muito bonito de lá. Aí eu tento fazer o máximo em casa, se bem que eu já tô há muito tempo em casa, né? Porque como é só eu e ele, eu moro longe da minha família, para mim é até melhor porque eu tenho muitos problemas familiares, eu moro longe de todo mundo, é eu e ele e eu. Então eu acabo ficando muito dentro de casa, sabe? Eu sinto que às vezes isso não tá me fazendo muito bem. Eu no verão cheguei a trabalhar, por isso que eu não gosto muito do inverno, eu prefiro mais o verão, é mais calmo. E eu tô ficando muito dentro de casa, eu acho que isso tá me prejudicando, porque eu fico muito ansiosa, eu tenho muita crise de ansiedade, tipo, às vezes por nada, né? Tu deve saber que às vezes uma coisa fixa para dar a ansiedade na gente. Tu simplesmente senta e começa a chorar desesperadamente e não tem motivo. Sim. Isso é muito difícil de lidar, porque daí quando eu tô ansiosa, já vem meu
filho na minha cabeça, eu já começo a chorar mais, sinto desespero. E eu tenho, eu e meu esposo que eu tenho para conversar, sabe? Ele é muito meu amigo, muito companheiro, porque Legal. com a minha família, eu não posso contar, porque eu vou tentar contar com a minha mãe. Ela fala que, ai, mas já vai fazer um ano, para que tanto desespero? Porque ela não entende que eu carreguei 9 meses, entendeu? Que eu passei por todas as dores de um parto normal, a cesárea, depois ela não entende isso. Então, apoio por parte dela eu não tenho. Eu tenho apoio de alguns amigos e principalmente do meu marido, de mais ninguém, né? Aham, entendi. Aí, realmente essa questão da quarentena, ela tem desafiado muito a gente, né? Por causa disso, dessa restrição maior. E, ao mesmo tempo, pode ser uma boa oportunidade para lidar com isso, porque também só traz aquilo que está dentro da gente, né? Porque quem não tem, por exemplo, algumas coisas com relação à ansiedade, não está passando por isso, por exemplo. Então, desafia um pouco mais a gente porque traz mais à tona. E como a gente tem menos distração, né? Porque se a gente fica no trabalho o dia inteiro, chega a casa, dorme, a gente nem tem tempo para. Não é que aquilo não estava dentro da gente, é que a gente não estava prestando atenção naquilo, mas às vezes está vindo, né? Então é bem interessante trabalhar essa questão. Você pode aproveitar nesse momento. Daqui a pouco eu posso te passar algumas orientações com relação a isso dessa ansiedade, tá? Para te ajudar um pouco mais. E realmente a atividade física, né, tá muito restrito mesmo, porque a gente não pode sair, aí ainda tá mais restrito que aqui, porque aqui a gente ainda pode ir na rua fazer, então a minha academia tá fechada, mas eu vou, ando, né, todos os dias, então tá um pouco mais restrito, é uma coisa que desafia um pouco mais mesmo, né? Aí vem o gerenciamento de estresse, que daqui a pouco eu falo, então mais um pouco sobre essa questão da ansiedade com você. E como que é o seu planejamento com seu marido, Júlia, da sua perspectiva de vida mesmo, de futuro, com essa questão da gestação? É um caso bem diferente, né, de um casal tão novo, querer ter essa gravidez, querer já ter filhos assim tão rápido, porque normalmente a gente está pensando em um monte de outras coisas. Como que é para você esse contexto de engravidar agora, né, de ter um novo filho com suas ambições profissionais, ou você quer ficar mais em casa? Como que é os seus desejos, as suas vontades, assim, pensando em uma perspectiva maior? Assim, eu e meu esposo, a gente tem muita vontade, né? Porque desde do primeiro filho, no caso, a gente sempre desejou, porque eu vejo que a gente não fuma, a gente não bebe, entendeu? Mas é ele, só que só quando é alguma ocasião especial, não é nada assim, ai meu Deus, sou um viciado. Isso nunca botei nada na. Então, assim, é uma coisa que a gente quer muito. Só que o que acontece? Que nem como eu te disse, no primeiro filho a gente respeitou o resguardo, tô respeitando esse agora. E a gente, mas tipo, tá preparada agora? Porque no momento que me preocupa é esse caso do coronavírus, porque eu já vi muita gente falando que grávida, né, é mais perigoso, isso aparece todo dia por aqui. Então, isso tá me preocupando, porque aqui é onde eu moro tá só subindo, entendeu? Tá tudo muito restrito. O que mais me preocupa é isso. O que a gente pensa? Mas será que agora é a hora? E se acontecer alguma coisa, entendeu? Ou se a gente quer mesmo? Eu penso assim, não digo que eu tô tão ansiosa, mas assim, se resolver vir, vai ser muito amado, mas se não, também não vai ser aquela coisa que nem agora, eu tô todos os dias, mas não tô tão chateada como eu ficava antes, toda vez aquela frustração, porque se empenhava para tentar, sabe? Então, Sim. talvez tenha sido bom para preparar mais o meu útero, porque só faz 4 meses, então, quem sabe no próximo ciclo tentar, mas nosso desejo ainda é continuar tentando, né? Se cuidando, onde eu vou de máscara, no mercado, qualquer coisa, entendeu? Eu bebo bastante água, porque na tua live eu até falei que eu tenho problemas renais, né? Eu tenho só 2% do meu rim esquerdo, então, né, a Você que alimentação. tem a questão do rim. E Não, tirando tá que eu ia te perguntar, quando eu tinha 11, 12 anos, eu tive um problema de apendicite, né? Um médico disse que eu deveria fazer a cirurgia e retirar, e o outro disse que já não precisava. Meu pai acabou optando pelo segundo médico, eu não fiz. Só que eu vomitei bastante, eu tive febre de quase 40 graus, a minha veia do apêndice estava bem inchada, e isso agora, por agora, me preocupa, porque daí eu acho que em questão da alimentação, tomar água, acho que requer mais da gente. Eu já tenho um problema no rim, e ainda me preocupa a questão do apêndice, porque o médico me falou que qualquer coisa, um sal, entendeu? Uma gordura, vai tudo para aquela veia inchar. Aí sim eu vou me obrigar a ter que fazer uma cirurgia. E eu tenho, isso é genético. A minha tia tem problema de rins, a minha avó, a minha prima, há pouco tempo, ela estava grávida de 5 meses
e fez a cirurgia grávida. Então, tipo, foi muito risco para eles dois. Com 5 meses, ela teve que retirar o apêndice grave. Então, isso me preocupa bastante. Entendi. O problema é só no rim esquerdo ou é nos dois? Não, o problema é só no rim esquerdo. O direito, pelo que eu sei por enquanto, né, pelo último exame que eu fiz, tá tudo certo. O problema é o esquerdo, porque quando eu nasci, né, eu tive que ser reanimada, porque eu nasci pretinha, sem vida, na verdade, me reanimaram. Foi aonde eu comecei, fiquei internada na UTI, comecei a criar pedra nos rins. Desde então, minha mãe vivia fazendo tratamento comigo, né? Ela teve que deixar o serviço dela e todo o dinheiro que ela pegou, ela gastou comigo em médico. Só que os tratamentos acabaram só salvando o meu rim direito. Eu tava com tanta pedra, eu fui só perdendo o meu rim esquerdo. Parece que o tratamento foi só fazendo eu perder, até parar nos 2% e meu rim esquerdo não servir para mais nada. E foi onde o médico me alertou. Eu deveria ter um cuidado em dobro, porque se eu perder mais um pouco o resto desse rim esquerdo e machucar o rim direito, né, eu começar a prejudicar ele, eu vou ter que acabar ficando internada e passar por uma cirurgia, né? Uhum, entendi. Não, agora eu lembrei. Então aí entra um detalhe que é muito importante. Quando a gente engravida, quando você teve a sua primeira gestação, como é que foi o acompanhamento com o nefrologista? Você fez acompanhamento com o nefrologista? Então, Como é que foi a indicação aí por conta disso? assim, no pré-natal, né, desde o primeiro momento eu já falei para ela, eu não precisei, porque como eu fiz o exame, estava tudo perfeito. Para tu ver que o meu rim na primeira gestação não afetou em absolutamente nada. E olha que o meu bebê ele era bem gordinho, bem grande pro tamanho da barriga que eu tinha, que não era muito. Eu tive uma barriga bem pequena perto do tamanho dele, né? Ele tinha quase 4 quilos e 51 centímetros, então ele era bem grande. E desde o início eu fui fazendo os exames, tudo certinho, mas não afetou em nada, entendeu? Toda a minha gravidez, as ecografias que eu aparecia, sempre dizia que meu rim estava perfeito, que a minha gestação toda eu iria segurar. Então, o que acontece? Não foi por causa, assim, de uma doença que aconteceu a perda do meu natimorto, né? Foi mais pro lado médico, foi uma negligência, porque apontou que eu não tinha nada, ele era perfeito, era só ter feito o meu parto quando apontou. Desde as 20 semanas que ele se virou, já estava perfeito para nascer. Aí, com as 38 semanas, eu comecei a contar as contrações e eu vi que, acho que ele já queria vir ao mundo. A médica só olhava para minha cara e dizia que eu não estava dilatando. Eu dizia para ela, então me induz, ou me leva para uma cesárea, né? E outra, eu fui hipertensa na gestação, né? A partir do 6º mês, a minha pressão só subiu. Só que também não foi isso. Eu não tive pré-eclâmpsia, não descolou minha placenta, não aconteceu nada disso. Foi porque ele passou do tempo dele de nascer. Foi o que o médico que fez minha cesárea, que foi muito bom para mim, disse. Ele simplesmente passou do tempo dele de nascer, porque quando eles foram fazer cesárea, viram que ele já estava há muito tempo no canal da vagina, prontinho para nascer, mas não teve empenho médico para isso. Deviam ter feito antes e não quiseram. Olha só, a gente entrou numa. Eu não lembrava que tinha sido você que tinha me perguntado da gestação, do renal. Ainda bem que você me falou agora, porque isso muda bastante coisa, que é um ponto de observação. É o seguinte: você tem pressão alta agora ou só desenvolveu na gestação? Não, minha pressão natural é baixa. Foi uma pressão alta gestacional. Agora eu não tenho. Quanto é mais ou menos a sua pressão agora? Por agora, fica 10 por 5, máximo 11 por 7. Não passa disso. Tá bom. É o seguinte, depois você pode ver a aula que eu fiz ontem. Tá lá no... você não tem Instagram, mas tem no meu YouTube, tá? Eu posso te mandar o link da aula lá, qualquer coisa você me lembra para eu te mandar, porque tá no meu YouTube. Quando a gente fala de hipertensão na gravidez, a gente tem 4 tipos de hipertensão. Uma hipertensão, na verdade, quando ela se desenvolve até 20 semanas de gestação, a gente fala que essa hipertensão já era pré-existente, só que ainda não tinha sido clinicada. Ela é subclínica, que a gente fala. Então, até 20 semanas, hipertensão até 20 semanas de gestação é considerada uma hipertensão prévia. Não é considerada hipertensão gestacional. Hipertensão gestacional é a partir de 20 semanas de gestação. Foi meu caso, só a partir do 6º mês. Aí, foi 6º mês, não foi 6ª semana. Foi quanto tempo? Foi quantas semanas? Você lembra que você estava quando descobriu? Quando eu descobri, 24 semanas foi quando eu tive o primeiro pico de pressão. Então essa daí, hipertensão gestacional. Eu estava com 6ª semana, então é 6º mês, exatamente. 24 semanas já entra dentro. Você chegou a fazer exame de urina para ver se tinha proteína na urina?
que acontece? Quando eu fiz o de urina, assim, nas 24 semanas ainda não. A preocupação dela foi quando eu estava perto de ganhar, que daí a minha pressão subiu demais. Eu internei para fazer o exame de urina. O que acontece? O resultado deu que eu poderia estar com início de pré-eclâmpsia. Só que quando trocou o plantão, que foi a médica, né, que eu tô processando, ela simplesmente disse que a médica errou, que não era nada disso, e eu fui embora mesmo com a pressão querendo alterar, nem lá parou. Entendeu? Ela me mandou embora, a pressão continuou subindo. Nem o remédio que eu estava tomando certinho não estava baixando minha pressão. Tá, então, aí que vem, Júlia. É o seguinte. Eu vou fazer um resumão, depois você pode olhar melhor amanhã, amanhã não, a aula de ontem, qualquer coisa você pode me perguntar outros detalhes depois. Mas vamos lá. Quando você tem a pressão alta a partir das 20 semanas, associada a algumas outras alterações, que entra alteração renal, alteração do fígado, alteração das proteínas na urina, isso daí já é pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia não é só quando a mulher passa mal e tem convulsão, não. Isso aí é eclâmpsia. Quando a mulher tem uma convulsão, é uma eclâmpsia. Quando tem esses outros fatores, a gente chama de pré-eclâmpsia. O que acontece nesse seu caso? Você pode ter... Deixa eu voltar um pouquinho. A pré-eclâmpsia acontece por quê? Porque o seu bebê não teve uma boa implantação lá dentro, lá no momento da implantação mesmo, tá? Então, as suas artérias estão alteradas de algum modo que essa implantação não corre bem. Isso não é diagnosticado no começo, só com um exame específico, que pelo que você está me falando da sua cidade, com certeza eles não fizeram tão profundamente. E aí ela vai manifestar lá depois das 20 semanas de gestação, mas é algo que já acontece antes. Por que você entra como grupo de risco? Você tem alteração renal. E aí você entra dentro do grupo de risco porque os rins eles precisam estar num processamento adequado e a gestação ela aumenta mais isso para que dê conta, entende? E aí o que acontece? Há uma falha nessa implantação, lá na hora da implantação mesmo do bebê, na hora que vai nidar, na hora que o embrião vai entrar dentro da parede do útero para poder receber os vasos sanguíneos, há uma alteração naquele momento e aí o seu bebê não recebe o fluxo sanguíneo adequado. O que acontece? Enquanto ele está no começo, ele não precisa de muito fluxo sanguíneo. Ele está indo bem, porque a necessidade dele é pequena. A partir das 20, 22 semanas, a necessidade dele de sangue aumenta muito, porque é a hora que ele começa a ganhar peso, né? Até então ele só estava desenvolvendo, não é que é só, né? Mas até então ele estava se desenvolvendo, desenvolvendo os órgãos e tudo. Depois ele precisa começar a ganhar peso e a maturar os órgãos. Aí ele tem uma necessidade metabólica muito maior. E aí é quando aquela falha naquela implantação dá o problema depois, entende? Então, a pré-eclâmpsia, ela aparece a partir das 20, 22 semanas de gestação, mas ela já é uma falha lá do comecinho, entende? E aí o que acontece é que o bebê ele não tem um aporte sanguíneo adequado e aí ele pode vir a óbito porque ele não teve o aporte todo adequado, entende? Então, são muitos fatores que não tem como a gente saber se isso aconteceu, se não aconteceu, se foi só uma falha no sentido de que adiou demais e aí. Mas provavelmente deve ter associado essa falha na placenta. A placenta já estava em sofrimento, porque talvez, né, não foi tanto tempo de diferença. Talvez, se ele tivesse tendo um aporte muito bom, ele não teria vindo a óbito assim. Não tem como a gente saber, porque já aconteceu, teria que pegar os exames e tal. Só que o fato de você ter essa alteração renal que te deixa praticamente só com um rim, né, porque o outro é muito pequeno, você tem essa alteração metabólica, entende? E aí você precisa fazer um acompanhamento para que isso já seja investigado mais a fundo já desde o começo da gestação. Porque você tem um fator de risco, né? Apesar de você ter os outros fatores muito bons, mas você tem um fator de risco que é uma comorbidade clínica mesmo, né? A questão do útero, não, desculpa, dos rins. Então, o que olhando isso tudo e pensando no momento que a gente está hoje, Júlia, se eu puder te indicar, te fazer uma orientação, o que eu te sugiro?
Hoje, o que é o grande problema das mulheres engravidarem hoje, tá? Por que a recomendação é que não se engravide nesse momento? A primeira coisa é que a gente não tem um bom acesso a médicos nesse momento, né? Então, tá restrito. Você mesmo falou que na sua cidade tá complicado aí também, né? Então, você está tendo dificuldade médica por conta disso. Quando a gente está no começo da gestação, principalmente, não só no começo, durante toda a gestação, a gente precisa de uma boa assistência médica. Né? Porque gravidez não é doença? Não é, mas a gente está em um processo metabólico completamente diferente. A gente não pode ignorar isso. E você ainda tem o fator dos rins, né? Você ainda tem o fator do rim que entra como um fator de risco, aumenta o risco da sua gestação por causa disso, tá? Porque tem esse fator importante. O rim ele é fundamental para o metabolismo todo. E a gestação ela altera o metabolismo inteiro, todos os momentos da gestação. E aí o que acontece? Você precisa de uma boa assistência. Durante a gravidez. Durante a gravidez em si, você precisa de uma boa assistência, que está mais complicado de ter agora, né? Então, é uma coisa que se ficar com o pé atrás. Se você tivesse com 37 anos, já está acabando a idade fértil, é diferente de você estar com 17, 18 anos. Você tem aí uma janela de 20 anos de fertilidade. Então, a gente não fica preocupado de você... não, tipo assim, para quem tem 38 anos, um ano é muita coisa para esperar para engravidar, por exemplo. Para quem tem 17, um ano não é nada. E nem talvez precise ser um ano, porque esse Covid não vai durar ainda tanto tempo, né? Mas é diferente porque você ainda tem muito tempo pela frente de fertilidade, de janela de fertilidade, né? Então, a gente não tem essa preocupação. Então, o que é a recomendação da OMS, da Sociedade Americana de Reprodução? Se você não tem uma janela fértil pequena, se você está com a janela fértil pequena, então engravida, né? Porque você não tem tempo para esperar. Se você tem tempo de fertilidade, a indicação é se esperar por conta, primeiro, desse aspecto que a gente não está tendo uma boa assistência médica nesse momento, né? Porque tem muito lugar fechado, os lugares que estão funcionando estão sobrecarregados. E segundo, que a gente ainda não teve tempo para saber se uma mulher pegar a Covid-19 no começo da gestação, como isso repercute no filho. Ainda não deu tempo de saber, porque tem pouco tempo ainda que a doença está sendo estudada, né? O pico começou em dezembro, não deu 9 meses ainda para a mulher que pegou em dezembro já ter parido e a gente saber como é que está. Então, o que acontece? Hoje, a gente já sabe que as grávidas não passam, que têm os filhos atualmente, não estão passando para o filho. Então, não está tendo essa transmissão, tá? Só que a gente não sabe, do começo da gestação para o final, se pode ter alguma interferência. Como não sabe, a recomendação é que se evite. É mais fácil evitar a gravidez do que evitar o Covid, porque a gente pode fazer tudo, mas às vezes pode acontecer de pegar. Então, justamente porque a gente não sabe o que pode acontecer. Pode não dar nada, porque até hoje os que estão nascendo, os bebês não têm nada. Mas a gente não tem certeza, porque ainda não teve tempo de estudar essas gestantes. Então, a recomendação está sendo essa por conta disso. Aí, entra você tem 17 anos, você não está numa janela que precisa engravidar logo, porque senão acaba a sua idade fértil. Então, já é um indício para você esperar um pouco, né? Esperar essa crise maior do Covid passar, as coisas forem voltando ao normal, para que você engravide. Isso é uma indicação. A segunda coisa é que você vai precisar ver um bom nefrologista para te acompanhar, um bom obstetra para te acompanhar, para que você tenha mais segurança na sua gestação. Porque, por causa daquilo que eu te falei, principalmente esse exame morfológico, como é que você descobre se você vai ter pré-eclâmpsia no futuro? Tem um exame chamado morfológica de primeiro trimestre. Só que esse exame, ele inclui um monte de coisa. E naquele momento tem como ver lá se a sua artéria uterina, ela tá boa ou não tá. Naquele exame já tem como ver, entende? Se naquele exame ela já apontar que não tá bom, você já tem que começar o uso de AS com 16 semanas de gestação para evitar que aquilo aconteça. Se ela dá que tá tudo bem, então aí tudo bem, você não precisa fazer uso do medicamento. Mas você tem que ter esse acompanhamento muito próximo por causa do rim. O rim ele é fundamental nesse metabolismo inteiro. Ele é fundamental. E aí você entra com um grupo de risco
por causa dessa doença renal, entendeu? Então, a sua gestação, por mais que você seja nova, tudo, você tem que ter essa atenção especial para que se evite qualquer complicação no futuro. E pode acontecer por conta do problema renal. É um rim só que você tem praticamente, né? Que é 2%, que você falou que você tem do rim esquerdo. Para a gestação, a demanda é muito grande, a demanda metabólica da gestação ela é muito grande, né? Você tá filtrando sangue seu, que está fluindo muito mais rápido, daqui a pouco vem essa demanda que já tem a demanda nutricional do bebê também, né? Então, entra dentro disso. Então, o que eu acredito que para você, levando em consideração o Covid, mas mesmo que não tivesse Covid, você tem que arrumar um nefrologista e principalmente um obstetra, mais do que um nefrologista, que entenda desse risco, porque é um risco, sim, para você, por conta do rim. Isso não quer dizer que você nunca vai poder ter seu filho, que não vai engravidar, sempre... não quer dizer, mas quer dizer que você precisa ter um acompanhamento mais perto. Porque isso que você passou pode sim ter sido pré-eclâmpsia, viu? Pode sim, porque você tem todos os fatores de pré-eclâmpsia. E você teve a pressão alta, né? O seu organismo ele não estava conseguindo, e você já não tem, você teve a pressão da gestação. Então, eu queria te perguntar, tu acha que pode ser assim fator genético que eu esqueci de te falar? Claro, minha cunhada não é nada minha de sangue, mas talvez pro meu esposo, porque a minha sogra tem 7 filhos, entendeu? Meu esposo nasceu muito prematuro, teve certos problemas, a minha cunhada teve eclâmpsia, convulsionou a gravidez inteira, entendeu? Quase perdeu. É irmã do seu marido. Isso. Tá. Quase perdeu o filho dela, teve eclâmpsia dela, foi das graves. Até hoje ela acabou tendo sequela, né? Ela tá fazendo tratamento. E da minha parte, o que acontece? A minha avó, maternal, né? Mãe da minha mãe, perdeu 3 filhos. O primeiro foram gêmeos, né? Quando nasceram sem vida. E o terceiro era a gêmea do meu tio. Por isso que todo mundo fala que eu tenho genética para ter gêmeos. Porque a minha tataravó teve gêmeos também. A minha tia, avó, irmã da minha avó, tem problemas renais sérios também. Tem pouca parte do rim dela, teve pedras nos rins e até hoje faz tratamento. Então, talvez, será que tem uma genética aí de ter esses problemas renais e uma perda gestacional? A pré-eclâmpsia, ela é genética também. Os antepassados terem é um risco maior para você ter. Aí a gente não sabe se a sua avó perdeu por pré-eclâmpsia ou não, que já nasceram sem vida, né, os gêmeos. Então é complicado porque naquela época a gente já não tinha tanta ciência, né, do que estava acontecendo. Mas pode ser porque o que acontece? A pré-eclâmpsia, ela é uma falência da placenta. Então a placenta, ela não está conseguindo suprir o bebê de acordo com as necessidades que ele tem. Então, o bebê entra em sofrimento porque a placenta não está conseguindo alimentar adequadamente ali, né? Porque vem a alimentação pelo cordão umbilical ou pela placenta, né? Não está conseguindo alimentar adequadamente. Aí o bebê entra em falência, em sofrimento fetal e pode vir a óbito se ele ficar muito tempo ali. Só que aí o problema é que ela às vezes manifesta de uma vez. Aí vem, e existe a síndrome de HELP, que é um tipo de pré-eclâmpsia que é silenciosa. Mas você chegou a ter pressão alta, né? Então, é um fator que mostra... Na verdade, é o seguinte, quando tem a pressão alta associada à proteinúria, né, que é a presença de proteína na urina, isso já quer dizer que isso já é pré-eclâmpsia, tá? Então, a mulher já está em pré-eclâmpsia. O que a gente tem que fazer é tomar todos os cuidados para que ela consiga chegar no final da gestação, o mais tardar da gestação possível, para o bebê estar mais maduro e poder ser feita a interrupção da gestação, que é o parto, com a vida dos dois, entende? Então, se por acaso essa médica tivesse visto, né, pensado em todo o histórico, já pode associar com a possibilidade de pré-eclâmpsia, e aí você tem indicação de parto anterior, até se precisar antes das 38 semanas, entendeu? A partir de, se a gente conseguiu segurar 37 semanas e ela sabe que a mulher tem pré-eclâmpsia, fica de alerta para poder fazer o parto mais rápido possível, para evitar o sofrimento fetal. E aí, quando a mulher tem pré-eclâmpsia, o final da gestação tem que ser acompanhado semanalmente, nem é quinzenal. Então, a partir das
das 28 semanas já é acompanhamento semanal ou quinzenal, tem que reduzir mesmo o acompanhamento, porque a mulher corre esse risco, entende? E aí, como pela sua cunhada, não, porque isso é um fator só materno, tá? Então, assim, a genética do seu marido, pensando em eclâmpsia, pré-eclâmpsia, não interfere, porque depende da implantação lá, que vai mais para o seu útero mesmo, mas interfere com a sua genética, sim, tá? Isso aí interfere. E aí, a própria insuficiência renal, né, a própria problema renal, ele é um fator de risco para a pressão alta, né? Justamente porque o metabolismo não dá conta, não suporta tudo aquilo ali que ele tem que dar conta, entende? Então, é muito importante para você especialmente você ter uma obstetra que entenda desse, né? Se você conseguir achar uma obstetra que acompanhe alto risco, é melhor para você, porque ela vai estar mais atenta, porque esse tipo de pensamento não é qualquer obstetra que tem. Por quê? Porque os obstetras convencionais estão acostumados com a gestação fluir melhor. E aí, na hora que acontece o negócio, entra com a fatalidade, tá? A pessoa não se atenta que aquilo ali poderia ter sido prevenido. Infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade. Então, para você, é importante você ter um obstetra mais adequado possível, assim, tipo, mais indicado, que tem uma relação melhor com essa questão de alto risco, alguma indicação aí da sociedade, alguma coisa, nem que seja particular. E esse exame morfológico de primeiro trimestre tem que fazer avaliação da artéria uterina para ver se já não tem alguma alteração naquele momento. Porque se tiver, você já tem que começar a tomar AS com 16 semanas. Aí você evita isso, entende? Você prolonga mais a gestação. E então é importante para você fazer isso, né? É importante. Aí é legal você ter um acompanhamento com o obstetra antes de você engravidar, porque ele pode ser que ele precise de passar alguns exames, algumas orientações mais específicas. Então, para o seu caso, é melhor você fazer uma consulta com o obstetra de alto risco. Aí pega as orientações com ela, nem que você tenha que ir para uma cidade perto, qualquer coisa assim, para ter uma orientação geral. Para o seu caso, fazer os exames que sejam adequados, para você ter uma gestação mais segura, para ter um acompanhamento mais seguro, porque para a fertilidade isso não interfere. Agora a questão é a manutenção mesmo da gestação, entendeu? Então essa questão renal ela é bem importante mesmo. Então eu sugerindo, né, já que você, se já tivesse grávida, a gente corre contra o tempo e vai fazer o que dá. Mas como você tem condição de planejar, é mais seguro você seguir isso que eu estou te falando. Espera. Você já pode ir buscando um obstetra agora mesmo com Covid, não vai te impedir de fazer isso, buscar um obstetra que seja especialista em alto risco. Marca consulta, vai fazendo as orientações, vai fazendo essa limpeza. Para você, principalmente, que tem essa questão renal, a alimentação tem que ser o mais limpa possível. Evitar, se você puder, glúten também é bom você evitar, porque o glúten inflama o organismo, açúcar inflama o organismo. Durante a gestação, sem glúten, sem açúcar nenhum. Se você conseguir ficar sem leite, também é bom, sem derivados de leite, porque o leite também inflama o organismo, principalmente durante a gestação. Antes já é adequado, né? Porque você já está preparando o seu organismo. Mas evitar glúten, evitar açúcar e evitar leites e derivados, porque isso inflama o seu organismo. Você tem que deixar o seu organismo mais limpo possível. Nem é só por causa da gravidez, é por causa do processo renal mesmo, para manter os seus rins bem, né? E com a gravidez principalmente, né? Durante o tempo que você estiver grávida, porque o seu rim vai estar com a demanda metabólica muito alta. Então, ele tem que ter só o que é o preciso, né? Não pode ter demandas a mais que podem ser tiradas, entendeu? Então, é importante você ver isso. Eu acho que a melhor opção para você é seguir isso, Júlia, porque é muito desgastante, né, lidar com esse processo da perda gestacional, é muito desgastante esse processo da perda neonatal, e você entra dentro desse grupo por conta da questão renal, entende? Então, é melhor ter esse acompanhamento, você precisa de ter um acompanhamento especializado, porque o obstetra tem que estar ligado com essa possibilidade. Pode não acontecer nada, e se Deus quiser, nada vai acontecer. Mas pode ter essa possibilidade, tem que ser um médico que está antenado que isso pode acontecer e que precisa intervir logo.
para a sua própria saúde também do seu filho, né? Porque se tem uma intervenção mais rápida, aí mesmo que a placenta já esteja ali num déficit placentário, você já consegue tirar o bebê. Às vezes ele pode precisar de uma internação, mas ele já está bem assistido e aí vai viver normalmente. E você também, né? Porque é arriscado para a mãe. A pressão alta durante a gestação ela é muito arriscada. E se você tiver sofrido uma pré-eclâmpsia não diagnosticada na primeira gestação, a segunda, o risco de sofrer é maior. Então, dá para se ter, dá sim, eu não estou dizendo que é impossível, que vai ser, não, mas tem que ter um acompanhamento adequado. Tem que ter um acompanhamento adequado para fazer tudo que tem que ser feito para evitar isso acontecer de novo, entende? Então, o ideal para você é isso. E aí, enquanto isso, eu não sei, o que você pode ir fazendo esse controle da alimentação, atividade física à medida que for possível. Vocês podem ir juntando dinheiro para fazer alguns exames que vão ser mais caros, a morfológica, normalmente, se você for fazer pelo SUS, eles não fazem tão adequadamente, mesmo o plano de saúde às vezes não cobre essa morfológica completa, então pode ser que você precise pagar para fazer esse exame. E esse exame é super importante que você faça, porque é ele que vai diagnosticar precocemente a pré-eclâmpsia, entende? Para que você já comece com o medicamento adequado para a pré-eclâmpsia, se for o caso. Sim. O SUS aqui não cobre as morfológicas, mas também não é tão caro perto de outras cidades que eu vi, que tá bem em conta, Então, consigo fazer bem fácil uma morfológica. Aí você vai ver a morfológica com, eu vou te passar o nome, com Doppler velocitometria, tá? Tem que fazer avaliação, aí você tem que fazer uma morfológica com risco, com avaliação de risco de pré-eclâmpsia. Sim. Tá? Porque aí o médico tem que estar ciente que ele tem que procurar isso lá nas artérias uterinas. Então é bom que você já tenha essa noção, mas aí você tem que fazer esse específico que o médico vai fazer lá na hora do ultrassom, da ecografia. Ele vai fazer essa análise do risco de pré-eclâmpsia, que ali nessa primeira morfológica já dá para saber se você vai ter ou não pré-eclâmpsia. Então aí se já tem um risco ali, você já começa com AS, com 16 semanas, que aí você consegue ter uma gestação. Porque o AS é anti-inflamatório, então ele segura aquela alteração toda para que a gestação flua melhor o mais tempo possível. E aí o seu médico obstetra já sabendo disso, é uma indicação para antecipar o parto. Seja cesárea, seja parto normal, mas não tem que ficar muito atento justamente para não ter sofrimento fetal, entende? Então é um indício legal para você fazer. É importante você fazer esse acompanhamento justamente para que a coisa flua melhor, né? Sim. E aí, enquanto isso, Júlia, isso é uma coisa que vai depender da orientação médica aí, que você tem que buscar. Enquanto isso, olhando um outro aspecto, tá? Que é pensando naquela questão da ansiedade, até um pouco que você falou da relação com a sua mãe. Quando a gente... Aí eu já vou entrar para um outro lado mais espiritual, mais geral, mais emocional. Quando a gente tem uma relação X com a mãe, a gente às vezes tem uma relação X com a maternidade, e isso reflete na nossa maternidade também, isso pode trazer algumas consequências. E aí seria interessante, enquanto você está fazendo esse preparo físico, né, do acompanhamento médico para a gestação, você ir fazendo um preparo emocional, revendo como que é a sua relação com a maternidade, por causa da sua mãe, né, porque você já tem essa dificuldade com a sua mãe, e isso repercute no que a gente tem de conceitos de maternidade. Então, a gente às vezes tem alguns processos emocionais complicados, e o emocional interfere no nosso físico também. Então, vai juntando tudo, são todos os fatores. É interessante você começar a ver essa relação com a maternidade, como que é a sua relação com a maternidade, pensando em tudo que você já passou com sua mãe, e a ansiedade também, e olhando isso, né? Porque, como eu falei, se ela tá vindo agora por causa do Covid, ela já estava aí dentro, e aí tá despertando. E é interessante trabalhar essa questão emocional para que esteja tudo melhor ainda para o seu próxima gestação, entende? Então, são duas frentes, digamos assim, que você pode ir trabalhando. Carol, o que eu queria te perguntar em questão da ansiedade, assim,
Quando eu recém tinha casado com meu esposo, fiz acompanhamento na psicóloga, né? No fim, agora, acho que nem tem mais, porque eu fazia com um grupo, no caso, era um monte de meninas, e tinha, né, a psicóloga ali conosco. Só que agora eu acho que pelo fato de eu ficar, né, tanto dentro de casa, eu acho que isso está deixando a gente mais à flor da pele. E eu tenho um pânico que parece que, assim, ó, qualquer coisa já me assusta, entendeu? Se alguém fica doente, já fica apavorado e já pensa que é o pior, ou até mesmo comigo, qualquer coisa, eu já penso que é o pior, então é muito difícil. Tem às vezes assim que eu tô simplesmente dormindo e já fica assim a flor da pele, daí eu já levanto com uma falta de ar horrível, chorando desesperadamente, não tem motivo, simplesmente eu acordo com meu coração a mil. Tá muito difícil lidar com isso. Isso é ansiedade, né? Pode ser ansiedade generalizada. Eu trabalhava com ansiedade antes de vir para Mãe de Anjo, eu trabalhava justamente com ansiedade, né? Meu nicho era ansiedade. E aí isso é sintoma de ansiedade. A ansiedade, ela não precisa ter uma causa aparente. Ela sempre tem uma causa, mas não necessariamente a gente tem consciência daquela causa. E aí ela surge justamente taquicardia, suor, preocupação, excesso de pensamento negativo. Se tem medo de morte, né? De morrer, meu Deus, vou morrer, está acontecendo, vou morrer, a gente já começa a classificar como pânico, né? Porque o pânico ele é associado àquela ansiedade com a expectativa de morte, com medo de morte, né? Então a gente chama isso de síndrome do pânico. E aí também Sim. é interessante também que você possa trabalhar isso até nesse preparo antes da gestação mesmo, tá? Se você quiser, Júlia, eu nem costumo falar disso, mas eu vendo um curso, ele é um valor bem acessível, que é só sobre ansiedade. Vou te mandar o link para você dar uma olhada, acho que seria interessante você fazer, porque ele é só sobre ansiedade, ele não é para mães, sim, não é a abordagem do tema de mães de anjo, tá? Ele é a abordagem de ansiedade. Aí eu trabalhei 4 anos só com nicho de ansiedade. Então eu trabalhava com ansiedade, eu tive minha perda gestacional ano passado. Aí a minha mentora do trabalho falou: Carol, você tem que começar a trabalhar com mãe de anjo porque não se fala sobre isso, né? E você já tem a bagagem, porque a gente trabalha muita coisa emocional e aí eu comecei a especializar no nicho mãe de anjo mesmo, né? Mas eu trabalhei 4 anos com essa questão de ansiedade. Eu tive ansiedade generalizada em 2014, tive depressão por causa da ansiedade também. E aí foi daí que me começou a abrir os olhos para eu trabalhar nessa área. Porque antes eu era fisioterapeuta, né? Eu trabalhava como fisioterapeuta. E aí, o que acontece? Existem muitos aspectos da ansiedade, né? Então, existem coisas do passado que você já passou, que às vezes manifestam em forma de ansiedade, situações que não estão bem resolvidas. Somos traumatizados no passado. Eu passo bastante coisa em mim desde que eu vim ao mundo, praticamente. Sou muito traumatizada. Exatamente. Então, você pode buscar o curso, Júlia, acho que para você seria uma boa opção. Fazer porque ele vai começar a abrir um leque de coisas. Se você perceber que abriu bastante coisa e você precisa trabalhar mais isso, aí pode ser que você seja adequado você buscar um profissional para você fazer um atendimento individual, entendeu? Assim, direto, só você, porque o grupo ele é muito bom, eu adoro o grupo. Só que dependendo da situação para o caso, a gente não consegue trabalhar um caso específico, né? Então, às vezes é legal a gente fazer trabalho em grupo, só que também tem uma assessoria individual para trabalhar exatamente aquilo, principalmente se a gente tem muita questão. Inclusive, eu estou tentando lembrar aqui, renal, se eu não me engano, acho que tem a ver com tristeza. Problema renal. Falando, emocionalmente falando, eu vou pesquisar, mas eu acho, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso eu nunca ouvi falar. Problema renal relacionado com tristeza? Eu estou tentando saber se é tristeza mesmo. Cada órgão nosso manifesta um sentimento. Não, tristeza é coração, é pulmão. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar qual que é o renal. Eu não lembro. Por exemplo, pulmão é relacionado à tristeza. Normalmente as pessoas que têm asma, bronquite, manifestação de algumas coisas de tristeza. Fígado é raiva, estômago é medo. O útero tem a ver com a maternidade, com a criatividade, com gerar. Então, problemas no útero tem a ver com isso. Agora eu estou tentando lembrar o renal. O renal eu não lembro. Eu vou procurar e eu te falo.
Mas o renal, eu não sei o que vai ser. Ai, gente, eu esqueci. Por exemplo, o vírus é atraído por medo, bactéria é atraída por culpa. Então, tudo isso tem relação. Eu vou procurar, não estou achando do renal, vou procurar e eu vou te falar. Que isso é um indício do que você pode trabalhar emocionalmente falando, entende? Então, quando vem um paciente para mim, uma pessoa que... Agora eu estou mais na questão de mãe de anjo, então mudou um pouco o tipo de cliente que eu pego, né? Mas quando eu venho com um cliente que está com ansiedade, tem falta de ar, eu já estou ligada, que eu vou trabalhar mais a tristeza. Então, a gente vai buscar tristeza. Se é um paciente que vem para mim com úlcera, né, com azia, com gastrite, eu já sei que eu tenho que trabalhar a questão de medo. Porque o nosso órgão, ele pega, é como se ele manifesta aquele sentimento ali, entende? Então, e aí caramba, dos rins realmente eu não lembro, mas eu vou pesquisar e eu te falo. Então, você trabalhar essa questão das emoções, né, enquanto você vai fazendo esse preparo para a sua próxima gestação, vai te ajudar muito, né? Tanto a você estar melhor, mais estável, porque a gente passa por muita dificuldade, a gente passa por muito trauma, por muita angústia, por relações conflituosas com a mãe. Só que a partir do momento que a gente vai ressignificando, curando aquilo vai passando e não precisa mais manifestar na nossa vida. Quando a gente manifesta ansiedade, quando a gente tem crise de ansiedade, mostra feridas que estão abertas que ainda não foram cicatrizadas, entendeu? Então a gente precisa olhar para aquilo. A ansiedade, Júlia, ansiedade, medo, qualquer sintoma, qualquer emoção que a gente sente, mostra algo que está vindo para trás, né? Que está vindo e está manifestando. Então, as emoções não aparecem para a gente do nada. Elas têm uma história, elas têm um passado, entende? Elas têm um porquê de estar ali. Então, nenhuma emoção, ela vem à toa, né? Ela sempre está dentro de um contexto da sua vida. E aí eu preciso entender qual é aquele contexto, curar aquele contexto, cuidar daquele contexto, para que aquela emoção não precise mais vir à tona. Entende? Então, a ansiedade, a gente não costuma não gostar da ansiedade, só que a ansiedade só está mostrando algo que está dentro. Então, eu preciso dar atenção para aquilo, né? Lá no curso, esse curso que eu vou te indicar para você fazer, é um curso que a gente vai parar, fazer perguntas sobre o passado, sobre como eu me relaciono, como que eu lido com a ansiedade. Então, ele é bem bacana porque ele traz muito esse pensamento, né? De um novo olhar sobre a ansiedade. Ele é bem bacana. E aí vai te ajudar a lidar com isso. Então, é bom enquanto você se prepara nesse aspecto, né, com obstetra, renal e tudo, para a sua próxima gestação, vai trabalhando o seu emocional enquanto isso, né? Porque essa cura também vai facilitar com que a sua maternidade seja mais fácil, né? Porque o que acontece é quando a gente tem muito trauma com relação à mãe, né? Vem muita coisa materna, tem que se manifestar na nossa gestação e quando tem o filho. Porque é a hora que você lida com a sua maternidade. E às vezes você não tem consciência e não curou aquelas coisas, ela manifesta ali na hora. E aí isso pode dificultar a sua relação com o seu filho. Entende? Então, como você é muito nova, não tem pressa de engravidar, né? Eu sei que a gente tem muita vontade, mas você não tem uma urgência de, se eu não engravidar daqui 2 anos, eu não vou ter mais óvulo para engravidar, entende? Você tem tempo. E muito pelo contrário, conforme mais estável você tiver, melhor vai ser sua próxima gestação, a sua maternidade, né? Porque a gente não quer só ter filho, né? Não é só botar filho no mundo que a gente quer. A gente quer cuidar, estar presente, aproveitar, né? Ter uma família saudável. Então, esse cuidado emocional também é um preparo, é um maternar, né? É o que eu sempre digo, a maternidade ela começa antes da gestação. Quando eu estou me preparando, me cuidando, isso já é um maternar. Eu estou fazendo com que o meu filho tenha um melhor lugar, um melhor ambiente, não só o meu útero, mas uma própria casa, uma mãe, um relacionamento melhor para viver, né? Para que ele não precise passar pelas coisas que você já passou, né? Então, só que aí a gente se torna uma mãe melhor do que a nossa às vezes foi, né? Ou que tem umas ações diferentes a partir da nossa cura, né? Então, a nossa cura é importante para esse processo. Sim. Então, é legal ver isso. Você tem mais alguma dúvida? Como é que tá? Muita coisa que a gente falou hoje, né?
Eu ia te perguntar uma coisa que às vezes nem é só minha, entendeu? É uma dúvida das várias meninas lá do grupo também, porque isso repercute bastante por lá. É sobre a famosa anidação que acontece com algumas mulheres e outras não, porque eu, principalmente, muita gente fica perguntando, mas será que isso é anidação? Será que isso é implantação do útero? Será que esse sangue é mesmo? Eu queria que tu me explicasse quantos dias dura a anidação, entendeu? Qual a cor do sangue, que eu sei que não é com todas as mulheres que acontece, porque isso deixa a gente bastante com dúvida. Entendi. Você quer saber o processo? Porque assim, a anidação, todo mundo passa pela anidação, porque a anidação é o processo de implantação do embrião no útero. O nome disso é anidação, entende? Então, Opa, travou? Não, mas eu tô te ouvindo. Ah, tá. É porque tem hora que trava, eu não sei se o som tá indo, se não tá indo. Então, o que que acontece? Nidação é o processo de implantação do embrião no útero. Então, toda grávida tem que passar pela nidação. Não tem como engravidar e não ter. O que que acontece é que, às vezes, esse processo de implantação, a nidação, ele pode ser prejudicado. Então, se a mulher tem pressão alta, prejudica. Se o útero da mulher está muito sujo, né? Porque o organismo dela está muito sujo, altera. Se o embrião, né? Se ele já estava com as célulazinhas que revestem ele, né? O ovócito, ou o espermatozoide ruins, por causa de alimentação, poluição, falta de atividade física. Esse processo também, essas células que vão se implantar, elas não fazem isso adequadamente, entendeu? Então, que mais? Endometriose atrapalha o processo de nidação também, atrapalha o processo que o útero fica inflamado. Então, isso atrapalha também, tá? Então, esses fatores que alteram a nidação podem provocar um aborto espontâneo, um aborto ali no começo da gestação, porque não houve essa implantação adequada. Se não houve a implantação adequada, o bebê vai ser expelido, né? O fetinho ali, o embrião, vai ser expelido. Isso daí, às vezes, pode parecer, inclusive, sangue menstrual, tá? Às vezes acontece. Antigamente... É isso aí, porque tem gente que tem o sangramento. Eu, por exemplo, não tive, mas tem muitas meninas do grupo que passaram por um pequeno sangramento. Exatamente, porque aí o que que acontece? Então, às vezes teve esse problema na nidação, aí o próprio organismo expele o embrião e descama o útero, porque se não está grávida, tem que descamar, né? Então ele descama, porque não teve aquela implantação adequada. E aí vem o sangramento. Isso acontece muito, e antigamente, a gente, né, fala que antigamente até tinha mais aborto do que a gente sabe, porque as mulheres descobriam mais tarde que estavam grávidas, né? Então, às vezes a mulher tinha sofrido um aborto, mas teve aquele sangramento mais escuro, um sangramento diferente, mas ela achava que era a menstruação que estava atrasada, e na verdade era um aborto. Só que hoje a gente descobre a gravidez cada vez mais cedo, né? Então, a gente já percebe que aquilo ali não foi uma menstruação, foi um aborto, porque a gente já estava. Só que às vezes acontece, já tem até essa implantação e tal, só que o bebê tem alguma alteração cromossômica não compatível com a vida. Ou às vezes até essa implantação não foi bem feita, mas o organismo não chegou ainda a expelir. E aí é o que a gente chama de aborto retido, que foi o que eu tive, que acredito que é o que você teve também, né? Que você não teve sangramento. Então, o aborto, o bebê, ele só vai ser naquele tecido do embrião, ele vai sendo absorvido novamente pelo organismo e ele não é expelido espontaneamente. E é por isso que a gente precisa passar pelo procedimento de, no caso do começo da gestação, de amil, né? Que é a aspiração do tecido embrionário, entende? Então, quando há esse processo ali, só que algumas mulheres, mesmo no começo da gestação, tem anidação, elas têm um pouco de sangramento, mas que é só sangue normal, como se um útero ainda está descamando um pouquinho, mas não chega a ser um pré-aborto, por exemplo, acontece mesmo. Então, nem todo sangramento no começo da gestação é um aborto. É lógico que é bom investigar quando já sabe, né? É bom ir para o médico, mas nem sempre vai ser. Às vezes é só um sangramento normal mesmo. Não necessariamente todo sangramento entende? Mas a nidação é isso. A nidação é essa implantação. Então, toda mulher tem que passar por isso. Se não houve nidação,
aí há um aborto, né? Porque, na verdade, o embrião não foi colado ali na parede do útero. Entende? Entendi. Então, pode ser uma falha na nidação, mas não é que teve nidação, né? Igual a gente, você tem escoliose, tem escoliose, não, tem lordose? Todo mundo tem lordose. Lordose é o nome da curvatura da coluna. Mas, às vezes, dá problema. E aí a gente usa o termo errado. No caso, para anidação é isso. O certo é todo mundo ter anidação. Se não tiver, é que é o problema, entende? Aí o problema é a falha na anidação, né? A falha na implantação, que pode gerar um sangue. Ele normalmente é um pouco mais escuro do que o sangue da menstruação. O sangue da menstruação é mais fluido, né? O sangue do aborto, ele pode ser um pouco mais escuro, né? Porque já tinha um embrião ali dentro. Então ele tende a ser um pouco mais escuro do que e um pouco mais forte, né? Porque o sangue também, quando a mulher está menstruando, parece que está menstruando, que ela já está grávida, é mais claro, é mais ralo. Então tem essa diferença. Sim. É. E aí é a parte de seleção natural mesmo, né, do organismo. Se já teve anidação e aí acontece a perda embrionária depois, normalmente é relacionada a os cromossomos ali não estavam adequados e a mulher, o próprio organismo da mulher entende que não é compatível com a vida e interrompe a gestação. Provavelmente o que aconteceu aí nesse aborto retido que você teve, né? Na segunda perda. Então, provavelmente entra dentro disso, né? Sim. Tranquilo? Conversa foi boa, hein? Muito bom. Foi bom que deu para tirar as dúvidas. Acho que já foram, né? Todas as dúvidas. Foram. Excelente. Eu vou te passar, então, lá pelo WhatsApp, eu vou te mandar o link lá do curso, você dá uma olhada, acho que seria interessante você fazer. Vou descobrir a questão renal relacionada a qual emoção que eu não estou lembrando, vou te mandar também. E aí você vai trabalhando as suas emoções com relação a esse sentimento predominante aí que pode ter, né? Pode ser uma origem, um start, né? Começa a trabalhar por ali, deixa vivendo, mas é importante você trabalhar essas emoções agora, enquanto você faz esse acompanhamento aí com o obstetra, para já deixar o seu organismo como um todo já mais bem preparado, até para você ter mais tranquilidade mesmo, tá? Isso que eu te falei, eu quis te chamar a atenção, volto a reforçar, não é como para gerar medo, mas é para gerar atenção, né? A gente tem que ter atenção naquilo que precisa ter atenção. Né? Então, esse fator seu é um fator que necessita de atenção, que não pode ser passado como uma gestação qualquer, assim, normal. Porque como você tem essa questão renal, a sua gestação aumenta um pouco mais o risco. Tá? Dá para ter o bebê. Especial, né? Porque se depender, tipo, da ginecologista do SUS, ela já não se importa tanto. Tanto que nessa segunda que eu tive o aborto, né, ela já não se importou tanto, não quiseram me passar acompanhamento de risco. Então, acho que eu vou mesmo começar a fazer um tratamento particular para conseguir ter uma próxima gestação saudável que corra tudo bem. Com obstetra especialista em alto risco, viu? Então, quando for procurar um obstetra, vê se é especialista em alto risco, porque nem todo obstetra particular tem essa consciência, né? E aí o ideal é que você faça uma consulta com esse obstetra antes de engravidar, porque aí ela ou ele vai te passar as recomendações, orientações, exames, enfim, antes de você engravidar. E aí, quando você descobrir que você está grávida, você já tem esse acompanhamento mais direcionado, tá? Então, para você é essencial isso. É um dinheiro que é um investimento para você fazer, né? A gente sabe que às vezes pode ser mais caro, mas é a sua saúde e a sua vida e a vida do seu filho ali, né? Que vocês estão lidando. Então, já sabendo disso antecipadamente, vocês vão se organizando, vão pesquisando, mas passa pelo obstetra especialista em alto risco antes de engravidar, né? Enquanto isso, namora à vontade, mas toma precaução para a gestação, né? Para vocês não botarem o carro na frente dos bois, né? Para vocês poderem ter essa orientação melhor. E aí, quando o obstetra fizer a avaliação, te der todas as orientações, aí vocês partem aí para a gravidez, né? Para a tentativa de gravidez propriamente dita. Enquanto isso, vocês dois vão
trabalhando esses outros aspectos aí que são tão importantes quanto, né? Para que você possa engravidar com mais tranquilidade. Tá joia? Joia. Então é isso, Júlia, muito obrigada. Que bom que deu para resolver tudo aí. Essas orientações são muito importantes, né, realmente, para que possa ter essa atenção, para que essa gestação possa fluir melhor. Então, realmente foi muito bom poder compartilhar isso com você. E se você tiver alguma dúvida específica aí, quiser lembrar de falar alguma coisa depois, pode me falar lá no WhatsApp que a gente conversa. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então tá joia, Júlia. Um beijo, um ótimo restinho Beijo. de quinta para você e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.